Você está em mais um Caixa Preta com Josiana Souza e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que causa curiosidade nas pessoas. E é por isso que eu estou com essa cebola aqui na mão. Nós vamos falar de hipnose. Quando a gente pensa em hipnose, o que vem na mente? Ih, vai comer cebola achando que é maçã, né? Eu estou aqui com a Elisângela. Elisângela, é isso mesmo? Eu vou comer essa cebola achando que é maçã? Hipnose é isso? Olá, Josi, é uma gratidão enorme poder estar aqui com você nesse episódio tão especial. E pode ficar muito tranquila, porque a hipnoterapia, a hipnose clínica, não tem nada a ver em fazer você comer essa cebola achando que é uma maçã Deliciosa. deliciosa, Mas se né? eu deixar, eu posso, né? Pode. Porque o que acontece? A hipnose, ela é muito da permissão do paciente, do cliente, daquela pessoa que está passando por esse processo. Se eu permitir que ela faça isso, a minha mente vai me enganar. E eu, de fato, posso morder essa maçã, olha só, já estou achando que é. Essa cebola, achando que é uma maçã. A nossa mente, a nossa mente, ela nos engana, ela nos cura, ela nos adoece. E Elisângela, já começando por aí, qual que é a diferença dessa hipnose que todo mundo vê, essa hipnose de palco, que é assim que se chama esse tipo de hipnose, né? Que também é hipnose de palco para hipnose clínica. Qual que é a Isso. diferença? O que é hipnose clínica? A hipnose clínica, ela acessa o nosso subconsciente, né? Todas as nossas crenças, os nossos traumas, as nossas verdades, as nossas marcas, elas são criadas lá na nossa primeira infância, né? Desde a nossa gestação até mais ou menos 7, 8 anos de idade. E tudo isso vai lá para o nosso subconsciente. Fica guardadinho lá como se fosse a caixa preta, né? E aí, quando nós vamos na nossa jornada, né, na nossa vida, nós vamos tendo acontecimentos que vão reforçando tudo aquilo que aconteceu e dando a nós adultos alguns comportamentos, né, algumas reações que o nosso subconsciente, quando você tem uma situação no presente, que o seu subconsciente ativa aquele gatilho associando aquilo que aconteceu lá na sua primeira infância e que ficou marcado lá no seu subconsciente, ele te traz, né, uma reação. Tá? Então, a hipnose clínica, ela trabalha esse acesso ao nosso subconsciente. As nossas memórias mais As antigas, nossas né? memórias mais antigas e, ao mesmo tempo, né, quando, às vezes eu costumo dizer assim, as nossas memórias que causam as nossas dores, mas também é ao acessar essas memórias, as nossas verdades, que nos cura. Né? E a hipnose de palco é todo esse, vou usar a expressão assim, é todo esse circo mesmo que as pessoas fazem, né? De fazer você morder, né, uma cebola, Imitar alguma achando coisa. isso, imitar, né? As pessoas batem, falam assim, agora você é uma galinha, né? Agora você é um bicho e outro. Então isso, ele é efetivamente assim uma hipnose, ok? Mas é uma hipnose de palco mesmo, né? Que são Rasa, né? muitos. Isso, não tem profundidade, não tem transformação, porque a hipnose clínica, ela está diretamente atrelada a uma emoção, a algo que você vivenciou muito forte e que marcou a sua vida. E aí você vai falar assim, qual é a emoção que tem por trás, né, de você morder uma cebola achando que era uma maçã? Que lindo isso. E falando em curar, a hipnose tem o poder de curar traumas, de curar ansiedade, medos, fobias. Como é que é feito isso? Como eu disse, assim, tudo foi criado, Uhum. tudo foi colocado em algum momento lá no seu subconsciente. E principalmente quando você tem uma emoção muito forte, atrelada àquele trauma, atrelada àquela crença, atrelada àquilo que você, que foi associado, né? Vou te dar um exemplo de um cliente que tinha medo e aí olhando os medos, né? Vamos falar dos medos. Ele tinha medo de andar de avião.
E ele não entendia quando ele entrava, né, num avião, assim, era pânico. Ele falou que ele viajava porque ele tinha, mas era assim, era sofrimento constante. E aí, dentro do processo, né, quando nós fomos acessar, aos 4 anos de idade, foi quando ele perdeu o pai dele. E no momento em que ele recebeu a notícia que o pai dele tinha falecido, estava passando um avião, né? Naquele Nossa. momento. As memórias dispararam juntas e Isso. continuaram juntas. Isso mesmo. Então, naquele momento, ele teve uma emoção forte, que foi a perda do pai, e associou ao barulho do avião que estava passando. Olha que interessante, não tem naquele nada a ver momento. uma coisa com a Não outra. tem nada a ver. Mas o nosso subconsciente é assim, né? Ele pegou aquela emoção forte que ele sentiu, associou aquele barulho que ele estava ouvindo. Então, todas as vezes que ele se conectava com o avião, ele não sabia que era isso, mas o subconsciente dele sabia. E o nosso subconsciente, Josi, é na tentativa de nos proteger, de O que nos é mais lindo no proteger. processo é Isso isso. mesmo. Então, quando dentro do processo, né, que em estado de hipnose, nós voltamos nessas memórias e ele compreendeu o que efetivamente aconteceu naquele momento, é um processo de ressignificação. Né? E aí ele entender que o avião não tinha nada a ver com a morte do pai. E isso foi um processo de Desvinculou. libertação, isso mesmo, de ressignificação, de libertação e de cura. E hoje ele está aí andando de avião sem nenhum E a problema. ansiedade, como é que ajuda no caso de ansiedade? A ansiedade assim, é uma coisa que a sociedade tem sofrido cada vez mais, né? O maior número de pessoas agora sofrendo de ansiedade. Como é que a hipnose pode ajudar? Isso. A ansiedade, a gente sabe que é a nossa preocupação intensa com o que ainda vai acontecer, Uhum. né? Então, assim, no A pessoa já está hipnotizada, né? a pessoa, né, ela já está livre assim, ela não sabe ainda o que vai acontecer, mas ela tem aquela preocupação. E aí, Josi, assim, como que a gente trabalha? É entender quais são os gatilhos, o que aconteceu com ela efetivamente, para que ela tenha tanto essa preocupação com o futuro. Talvez, na infância dela, ela tenha crescido num ambiente conturbado, Instável, né? instável, sabe? E que ela precisava estar sempre ali em constante vigília, porque ela não sabia o que vai acontecer depois. Então, ela cresceu com essa preocupação, com isso dentro dela, que ela teria que estar sempre preocupada com o que vai acontecer, pela insegurança, pelo ambiente. Então, quando a gente ressignifica isso também, né? Então, a hipnoterapia, ela tem esse papel, né, de ressignificar, de trazer essa clareza, esse entendimento para a pessoa de que ela pode viver o presente. Ela pode, claro que a gente se preocupa, sim, com o que vai, mas não na medida certa, né? Porque a ansiedade excessiva, ela adoece, né? Então, esses ajustes que a gente precisa fazer, e aí a hipnoterapia é uma ferramenta, né, que trabalha isso e ajuda, né, as pessoas a viver mais o presente sem sofrer com o futuro. Nem com o passado, né? Porque sempre que a gente está, é importante falar que sempre que a gente está no passado ou no futuro, a gente está no estado de hipnose. A gente tem 2 estados da mente, né? O presente, o aqui e o agora, o estado de mindfulness. Eu aqui comigo, presente nesse momento, vivendo esse momento, ou no passado ou no futuro. Se eu estou presa no passado, sofrendo, ou se eu estou me antecipando no futuro com ansiedade, eu já estou em hipnose, eu já estou num estado hipnótico. Então, é sair desse estado. Quando a gente está vendo um filme, que o filme está bom, uma série que você maratona a série, isso é hipnose. Porque as pessoas têm medo de hipnose. Então, o que é na prática hipnose? Isso. Não a hipnoterapia, mas a hipnose em si. hipnose, né? E assim, tem muitos mitos, né? Como você mesma disse, assim, das pessoas às vezes não querer passar para um processo
Eu Porque ela não volto. sabe. Eu- Isso. Será que eu vou voltar? Eu vou ficar? Cara, mas se você não está saindo de lugar nenhum, Vou voltar de você vai onde? voltar de onde, né? Porque as pessoas têm esse receio. Ah, eu vou falar coisa que eu não quero? Não, você só vai falar o que está dentro de você e que é verdadeiro, né? Ah, E se ela não quiser falar, também ela não vai ela falar, não né? vai É falar. importante dizer Isso, isso, porque a pessoa acha que ela muito. não tá, que ela sai de um estado de consciência, só que na verdade ela está num estado de hiperconsciência, né? Isso Olhando mesmo. para dentro com discernimento. Isso. Aí as pessoas falam assim: ah, eu vou perder o controle. Não. Aí que você vai estar no controle mesmo e vai assumir tudo isso, sabe? Então, assim, são mitos, né? O estado de hipnose, você deu um exemplo muito legal dos filmes, das novelas, né? As pessoas às vezes estão lá assistindo, choram, né? Tá ali compenetrado naquilo, você está num estado de hipnose. É um estado profundo de relaxamento, né? Porque no aprofundamento, para você entrar num estado de hipnose, você precisa relaxar, né? Você precisa estar bem, você precisa estar leve. Então, muitos mitos, muitas inverdades, e eu falo que quem vivencia efetivamente, né, esse processo sempre quer mais, porque é muito bom. E quando você sai de um estado de sofrimento e você se coloca, né? Às vezes as pessoas, quando elas voltam do processo, tem pessoas que falam, poxa, eu gostaria de ficar mais um pouquinho, porque elas ficam bem, há todo um processo de ressignificação, há todo um processo de perdão, um processo de cura efetivo, sabe, Josi? Então, eu acho que é só isso, assim, eu nunca tive, tá, nenhum cliente que saiu e falei assim, foi a pior experiência que eu tive, não quero, sabe? Muito pelo contrário, sabe? Todo mundo fala, e eu também, né, assim, não só como hipnoterapeuta, assim, eu só não faço, mas eu vivo fazendo em mim, né? Ou, claro, com outros profissionais, né, fazendo em mim também, porque é um processo de cura constante e faz muito bem. Dá para fazer auto-hipnose? Dá para fazer auto-hipnose. Você falando em fazer em mim, né? Lembrei. Isso, dá para fazer auto-hipnose. Por exemplo, assim, dentro, né, da jornada do cliente, eu faço áudios de auto-hipnose para o cliente, assim, quando ele não está ali naquele momento de consultório, né, que ele está ali dando continuidade na vida dele, para a gente estar reforçando alguns pontos, eu preparo áudios de auto-hipnose para a pessoa ouvir, mas você nem precisa de um áudio de auto-hipnose, né, assim, Só você mesmo concentrar na respiração. você né? concentrar, né? Uma respiração consciente, que eu falo, porque todo mundo respira. Cara, mas sente o ar entrando dentro de você, né? Sente também as coisas que não são boas ali, que estão saindo. Traga positividade, otimismo ali para sua vida. Sinta o corpo. Sinta, porque assim, você pode já começar o seu dia num estado, né? Acelerado. Isso, então você fala assim, não, vamos lá. O que você está declarando para o seu dia? Eu falo sobre isso, porque às vezes a pessoa já acorda e fala assim, poxa, esse dia... Ai, nossa, não dormi bem, esse dia vai ser péssimo. Você entendeu? Então, assim, vamos fazer uma auto-hipnose Nossa, ali. hoje o dia vai ser puxado. Então, você já está declarando que o que para o seu dia? Que você não vai ter um dia bom, entendeu? Então, você também está fazendo uma auto-hipnose, digamos assim, negativa. Então, por que não usar a positividade, o Então otimismo? tem muito a ver com PNL, né? Tem. Você falando, né, que eu determino dentro do que eu digo, do que eu penso. Então é muito parecido com PNL. Qual a ligação que tem com a PNL? Olha, eu só queria trazer um ponto antes ali, quando eu falei das afirmações e tudo, é porque é o seguinte, o nosso subconsciente, você sabe muito bem disso, ele não distingue o que é verdade Uhum, e o que é mentira. certo. Tudo que você repete para ele vira uma verdade para ele, né? Especialmente quando tem emoção, né? Isso mesmo. Então, por exemplo, quando eu falei dos traumas, tá ligado à emoção, ou quando você ouviu uma determinação, uma afirmação, muitas vezes aquilo foi repetitivo ali, né, para você, e aí o que que Criança, dinheiro, acontece? dinheiro nasce em Dinheiro árvore, menino. nasce em Pelo amor de árvore, Deus, você isso só mesmo. pensa que eu sou uma fábrica de dinheiro. Isso. E aí, esse adulto acaba virando o quê? Qual é a relação dele com o dinheiro? Ele quer se Você livrar entendeu? dele. Ele quer... Isso, sabe? Por quê? Dinheiro não é algo bom.
né? Então, isso está atrelado ao... E aí, quando eu falo... Olha, então ajuda no financeiro também. Claro! Quantas pessoas têm crenças negativas Limitantes com em relação ao relação ao dinheiro? dinheiro. E fala assim, eu não consigo prosperar, eu não consigo guardar dinheiro. Por quê? Dinheiro é difícil. Dinheiro é difícil, né? Então, quando ele consegue o dinheiro, o que que ele faz? Ele gasta, ele quer se livrar, porque lá no subconsciente dele está instalada uma crença que dinheiro não é bom. Lava a mão, pegou em dinheiro, dinheiro é sujo. Você entendeu? Então, assim, são coisas do nosso Eu cotidiano, tenho cuidado do lá em nosso casa dia para a dizer isso, dia. tá? Lá em casa, quando pega em dinheiro, vai lá e vai comer alguma coisa, lava a mão para comer. Não é por causa do dinheiro. Você teria que lavar a mão de qualquer maneira, independente do que eu tivesse pego no calçado e qualquer outra coisa. Mas eu procuro ter bastante atenção com isso, né? Porque é uma crença que a gente percebe muito dos clientes. Isso mesmo. E, então, assim, tá tudo associado, tá? E aí, só para a gente fechar a questão do que o nosso subconsciente, ele não sabe essa diferença. Então, por exemplo, se todos os dias você se olha no espelho e diz para você mesma, Eu sou maravilhosa. cara, você é maravilhosa. Aí todo mundo também Sim, acha, entendeu? tá? Outra coisa, todo mundo em volta também acha, porque eu acho. Porque porque às vezes a gente quer que Nossa, o outro... Não quer você é metida, não. Não. Eu tenho certeza do que eu me conheço. Então, assim, Isso, desculpa os PNL e hipnose a meu favor. Mas sabe? Porque, assim, como é que você quer que o outro te veja de uma forma que você não se vê? É incongruente isso, né? Então, Porque a gente quer a aprovação do outro, né? A gente quer a aprovação do outro. E por que, Josi, que a gente quer a aprovação do outro? Porque lá na sua infância, você sempre ouviu... tudo lá. Tá tudo lá, minha amiga. Tá tudo lá. Quantas vezes você ouviu que assim, você precisa ser boazinha para você ter amor, você precisa ser boazinha para você ganhar um presente, você precisa ser boazinha. Amor condicionado, né? Condicionado, sabe? Então a pessoa... Você não tá merecendo. Você não tá merecendo. Então você cresce e vira aquele adulto que tá sempre... Não merecendo. Não merecendo. Aí a falta de merecimento, né? Entra e a questão, né, de você mesmo, né? De você falar assim, poxa, para eu conseguir algo, alguém precisa me aprovar, alguém precisa me validar, porque você cresceu ouvindo, né? E acreditando que você precisava ser boazinha, né? Quando a gente também... Desse jeito ninguém vai gostar de você. Não? Não, desse jeito ninguém vai gostar de você. Pois é, né? Aí a gente cresce achando que tem que ser... E aí, quando a gente não é daquele jeito, a gente vai lutar contra o que tem dentro mesmo, né? Não é mais alguém falando. Você perde a sua autenticidade, a sua essência. Por quê? Você vive para agradar o outro. Ai, como é bom o autoconhecimento, né? Como é lindo. O autoconhecimento cura, né, minha amiga? O autoconhecimento cura. E aí, voltando no que você trouxe da correlação, né, da hipnoterapia com a PNL, porque a PNL é uma programação neurolinguística, né? E quando a gente fala que através da hipnoterapia, através dessas repetições, é como se fosse a reprogramação do nosso subconsciente, levando para ele mensagens positivas, né? Ressignificando tudo que aconteceu, todas as nossas marcas, todos os nossos traumas, todas aquelas verdades. E agora a gente, né, tá assim, dando um novo significado e levando uma mensagem diferente. Porque se ele, né, ouviu e a infância inteira e aquilo virou uma verdade lá no nosso subconsciente, então por que agora nós também não podemos repetir coisas para poder curar aquilo e criar uma nova verdade? É o nosso subconsciente. A gente pode trabalhar ele a nosso favor, né? Com certeza. Mas a pessoa tem que descobrir que ela tem essa programação, porque, assim, eu vejo que muitas pessoas acham normal viver do jeito que vivem, assim, é um jeito que maltrata, vivem relacionamentos abusivos, vivem traumas, vivem medos. Elas sabem que existe, mas, mas aconteceu, é normal. Ela dói para nós, assim, né? Não sei para você, mas para mim dói saber que as pessoas estão normatizando a dor, que elas estão se conformando em viver num estado de sofrimento. E assim,
às vezes, né, as pessoas questionam. Ah, tá, você fala muito de conhecimento, de autoconhecimento, mas você está sempre buscando Não se autoconhecimento. cura Não nunca? se cura nunca? Às vezes as pessoas falam. E eu sempre digo assim, eu acho que você também, né, é nessa mesma vibe aí, que eu falo assim, que quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura, mais a gente vê que a gente precisa de estar se É como essa curando. cebola aqui, né? A gente tira aqui uma camada e aí acessa outra, tira mais Outra. uma camada, acessa outra, tira mais uma camada, acessa outra. E assim a gente vai chegando. No dia que a gente estiver quase partindo desse mundo, a gente chega na última camada desse momento, né? Isso. Dessa vida. Porque eu falo assim, o dia que formos perfeitos, Acabou. acabou. Nós não estaremos mais aqui nesse plano, né? Então, é essa nossa busca contínua, sim, porque quando você se conhece, você se cura e aparece uma outra coisa, você vai tendo um melhor entendimento de quem você é de verdade, né? E nós somos seres humanos. Nós nascemos, né? Nós fomos criados como projetos perfeitos de Deus. E ao longo da nossa jornada, nós fomos pegando coisas que não eram nossas e que nos desviaram, né? A gente acabou de falar sobre a autenticidade, que acabou nos desviando de quem nós deveríamos ser de verdade. Então, as pessoas, elas se apropriam disso com tanta força que elas têm, às vezes, medo de perder o quê? De perder a dor que Eu você acho que está elas têm medo de sentindo? ganhar, na verdade, sabe? Talvez, isso Porque mesmo. com o não, com a perda, elas já sabem lidar. Agora, com aquilo que elas desejam lá no fundo, eu não sei lidar com isso. Então, como é que você foi parar nesse universo? Que você é do mercado executivo, né? Como é que você veio parar nesse mundo do autoconhecimento, da hipnoterapia, do coach? Me conta aí. Foi curando as minhas dores. Em 5 de novembro de 2019, eu estava sentada, como eu estou aqui com você, tomando café. Primeira mordida no pedaço de pão, uma colega do lado me fez uma pergunta e eu naquele acelerado do executivo, fui responder com o pão ainda na boca. E eu me engasguei. O pão desceu. O ar sumiu. Ele travou. Eu parei de respirar. E naquele momento, eu olhei para o céu e falei com Deus que ele não me levasse naquele momento. Com Porque eu filho de 5 anos. Meu filho ia fazer 4 anos. 4 anos. 4 anos. Então, eu falei assim, Senhor, não me leva agora, não. Eu quero ver meu filho crescer. E aconteceram várias coisas naquele dia. Eu cheguei a desfalecer. E um colaborador, né, usado por Deus, fez, né, a manobra. E hoje eu estou aqui, né, conversando com você. E quando, né, eu passei por essa experiência, que eu falo que é uma experiência de quase morte, porque eu achei que eu não ia voltar, sabe? Que aquele era efetivamente o meu momento. Mas muitas pessoas disseram que eu tive sorte, mas eu disse que não era Deus me dando uma segunda chance de mudar a minha história de novo, né? E no outro dia, Josi, assim, foram muitas perguntas, sabe? Era algo dentro de mim foi despertado. Eu falo que efetivamente uma Elisângela morreu naquele dia para que uma nova Elisângela pudesse renascer. E eu precisava de respostas. E foi aí Qual que foi eu a principal comecei. pergunta que a tua mente te fez? Qual foi a principal pergunta que eu me fiz naquele momento? Assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Como que eu estou vivendo a minha vida? Você sabe um pouco da minha história e sabe de toda a escassez, que a escassez foi a minha primeira escola. E eu sempre trabalhei muito, né? Eu trabalho, porque lá no meu subconsciente eu não poderia viver novamente naquela escassez, né? E aquela oportunidade que Deus estava me dando era justamente para eu poder me curar. Das dores que tu nem sabia que tinha, Das né? dores que eu nem sabia que eu tinha, porque a partir daquele processo de busca,
de entender mesmo assim, será que eu estou levando a minha vida como eu deveria levar? E olha que era uma vida tranquila, num bom emprego, com família, com filho, com tudo Com tudo. bonitinho, com tudo certinho, não tinha nada de errado, né? Mas assim, quando a gente para se perguntar, por isso que eu te perguntei qual foi a pergunta que você se fez, né? Quando a gente para se questionar, será que eu estou vivendo a vida que eu deveria viver? A vida extraordinária que eu poderia viver? É isso. Quando a resposta é não, É. a Aí gente começa precisa, o a processo gente de busca. precisa começar a se mexer. Isso mesmo. E naquele momento, eu falei assim, qual que foi, Josi, a primeira coisa que veio na minha mente quando eu estava naquela situação de quase despedida? Foi o meu filho. Então, o que que era mais importante naquele momento para mim? Era o meu filho. E como que estava sendo a minha relação com o meu filho? Então, assim, foi esse universo, sabe? De questionamentos, de tentar me entender, né? Como você disse, sabe, você já tem uma vida tranquila comparada a quê? Aparentemente é o que todo mundo deseja, É né? o que todo mundo deseja, mas não é o que está fora, é o que está dentro. Sim. É o que está dentro, sabe? E foi aí que eu fui em busca das minhas respostas. Num primeiro momento, eu busquei as respostas para mim, Uhum. era o meu processo de cura. Só que quando você começa a ter esse entendimento, quando você começa a ver essa transformação, não tem como se conformar e querer não levar isso para o mundo, né? Eu falei que seria muito egoísmo da minha parte esperar que outras pessoas tivessem que passar por uma experiência de quase morte. Ou morrer de Ou- fato sem conhecer, sem se sem conhecer. conhecer isso, sabe? Para entender que a vida tem um sentido maior, né? E aí eu comecei nesse meu processo e assim, depois que você começa, é uma busca contínua, né? Pelo autoconhecimento, para a gente, e principalmente quando a gente toma a decisão de ajudar o outro, né? De tocar uma outra Quando a gente alma. quando a gente se ajuda e quando a gente é realmente transformado. Porque quem está em casa fala, se curar de quê, gente? Não tem nenhum problema. Se curar de quê? Da nossa própria história, da nossa própria infância, das nossas próprias vivências. Então, assim, a tua história até parece um pouco com a minha, né? Eu não tinha problema nenhum. E eu, inclusive, dizia que eu não tinha problema nenhum. Quando eu comecei a estudar, que não era para mim, assim, eu comecei a estudar o desenvolvimento humano, eu comecei a fazer psicanálise para fazer o trabalho que eu fazia na África, né? Quando eu fui voluntária lá. Então, aquilo ali, alguma escarapuça servia, eu falava, tá, mas isso aqui não é comigo. E aí fazia de conta que não, né? Porque o nosso inconsciente nos protege tanto, né? Protege tantas nossas memórias e aí a hipnose entra lindamente, né? Porque fura todas essas barreiras da nossa mente inconsciente e vai lá naquelas memórias que estão nos afetando e a gente nem E sabe. a gente nem sabia. E aí, nesse meu processo, né, de buscas por respostas, eu comecei a gente começa a ter um melhor entendimento, clareza das coisas. E aí eu fui perceber, Josi, que eu tinha um medo. E eu não sabia, assim, mas qual é a origem desse medo? Mas ele era muito presente na minha vida. Medo de quê? Eu tinha medo, medos, sabe? Não era um medo específico. Eu assim, tinha aquele a necessidade de ter a segurança das coisas. aquele medo e tal. E aí foi aí que entrou a hipnoterapia na minha vida, né? Porque essa busca pelo autoconhecimento eu fiz aí toda na jornada do coach, né? Que você também foi lá que nós nos conhecemos, né? E a hipnoterapia em si, ela entrou nesse meu processo para cura do meu medo, para eu tentar entender o que estava por trás. E olha que incrível, eu voltei no útero da minha mãe. Olha que bacana. A minha mãe, ela passou, né, toda a minha gestação sentindo medo de me perder. Olha que legal. E aí, olha onde que estava, gente. Esse medo que ela sentia... Se não for com hipnose, vai acessar essa memória como? Né? Então, assim, esse medo que ela tinha de me perder, ainda, né, durante a gestação, ele passou para mim. Então, eu sentia medo. A criança está sentindo tudo que a mãe está sentindo. Isso, a criança sente tudo. E aí,
quando eu fui entender, daí, né, terminou o meu processo, eu fui conversar com a minha mãe e ela explicou efetivamente, né, tudo que tinha acontecido, que o medo que ela tinha de me perder, qual que foi o novo significado que nós demos para ele dentro do processo, que era amor. Ela me amava, Josi, e ela não queria me perder. Então, quando essa chave virou, quando a gente ressignificou isso, eu me libertei. Então, depois eu voltei, conversei com ela, né? Ela me explicou tudo, qual era a causa do medo, né? A gente trabalhou juntas isso e graças a Deus. Então, essa libertação, né? A gente se cura efetivamente e dá continuidade à nossa história, à nossa jornada. Então, tudo isso foi tão grandioso para mim que eu falei assim, é mais uma ferramenta para eu trazer aqui e poder trabalhar com as pessoas, né? Para poder ajudar as pessoas a se curarem. Então, voltando né, desse encontro com o né, intrauterino, com essa ressignificação, o que mudou na tua vida? O que mudou, eu falo que era como se um peso saísse das minhas costas, que era o peso de quê? Do medo que eu sentia. Então, a partir do momento que eu me libertei, e a libertação é libertador mesmo, eu não tive mais essa questão do medo. Claro que tem o medo normal, que faz parte da nossa vida, mas não era aquele medo excessivo que eu tinha das coisas, porque eu dei um novo significado para o medo que eu sentia, né? Que não era medo da perda, mas era um medo associado ao amor que a minha mãe sentia por mim. Que bacana, olha que interessante, que rico isso, né? Porque assim, é uma coisa que eu não sei, nem é minha. Né? Era da minha mãe, mas eu trago uma memória muscular, uma memória intrauterina, porque tudo que a nossa mãe sente, a gente sente. Por isso que o obstetra sempre pergunta, né? Como é que tá dormindo? Se o bebê tá mexendo, porque se o bebê estiver mexendo pouco, significa que a mãe tá muito ansiosa, tá muito nervosa, tá passando por alguma situação que não é favorável para esse bebê. Então, olha que bacana. Elisângela, e aí, ok, você enveredou aí para hipnose e hoje, como é que tá a tua vida? Minha vida tá, eu falo assim, abençoada, né? Eu falo que... Tá atendendo clinicamente? Estou atendendo, estou cumprindo o meu propósito, né? Eu ia voltar justamente assim, eu acho que hoje, efetivamente, né, depois desse período todo, eu posso dizer que eu me reconectei com o projeto perfeito que Deus fez para minha vida, sabe? Mas precisou de toda uma jornada, Precisou né? de toda uma jornada para que eu verdadeiramente entendesse, né, qual era, né, o meu propósito e que em algum momento na minha jornada eu tinha me perdido, e agora me reconectar, ver que através do meu trabalho, Josi, eu posso ajudar outras pessoas, né, a também se reconectarem com elas mesmas, a curarem as suas dores, a acessarem verdades, porque eu costumo dizer que a verdade dói, mas ela cura. Ela liberta, né? Ela liberta. Porque às vezes as pessoas, quem acessa, por exemplo, no estado de hipnose, casos de abuso, por exemplo, né? É assim, dói, é doloroso. A gente não tem como mudar, né, Josi, o que aconteceu. Mas na ressignificação, a gente trabalha isso com a pessoa. Então, assim, dói. Consegue compreender por que a vida é conjugal ou os relacionamentos são abusivos? Isso. Porque, né, num caso de abuso desse, né, que a pessoa às vezes nem sabia que tinha acontecido, Isso. acontece às vezes muito pequenininha e ela não Isso. tem essa memória. Então, às vezes a pessoa nem sabe por que os relacionamentos são ruins, porque que a vida é tão difícil e são memórias que São estão lá memórias. atrás. E tem algum caso teu de fobia, de trauma, que tu possa compartilhar com a gente? Fobia, até hoje eu nunca atendi, né? Vou te contar nenhum um meu de caso. fobia já já. Ah, então tá bom. E aí depois a gente trabalha ele. Então, assim, fobia não, mas eu tenho casos, né? Por exemplo,
de uma pessoa que queria emagrecer e não conseguia, né? E ela fazia, e aí eu não trato, não é emagrecimento, tá? Não é o, não é, não é o meu foco, tá? Mas ela fazia todo o processo com acompanhamento nutricional, atividade física. Então, assim, ela fazia tudo o que era indicado, né, para um processo de emagrecimento, né? Mas ela não tinha êxito, ela não conseguiu o resultado. E aí, dentro do processo, né, quando nós conversamos e fomos lá, né, na busca de identificar assim, o que estava por trás de tudo aquilo que ela estava sentindo, na infância dela, a mãe dela adoeceu. E ela ficou sob os cuidados do pai. E aí, o pai, né? Você precisa comer, minha filha, para sua mãe ficar bem. Olha, você precisa comer, porque a sua mãe está lá no hospital, né? E então ela não pode ter preocupação se você está comendo ou não. E aí, Josi, isso se instalou no subconsciente dela. E a comida para ela precisava, né, comer, porque estava associado ao bem-estar da mãe dela. Então, ela, enquanto adulta, ela não conseguia se livrar dessa questão da alimentação, do comer, porque o comer para ela, para o subconsciente dela, era bem-estar, era saúde. E foi algo que a gente ressignificou, né, efetivamente, né, através da hipnose, porque aí ela viu, né, que não tinha nenhuma relação uma coisa com a outra, né, e que o fato dela comer não ia curar a mãe dela no hospital, né. Então a gente, através, né, da hipnoterapia, a gente ressignificou isso. A questão do trauma, né, do outro caso que eu compartilhei, do filho, né, que tomou conhecimento aí da morte do pai, né, quando o avião estava ali passando. Então, assim, são várias coisas, né, que às vezes, como você disse, às vezes as pessoas não sabem, né, não sabem por quê que elas têm esse comportamento, por que elas têm esse sentimento, essa emoção, né? Ou porque elas nem conseguem sentir efetivamente o que elas estão sentindo, porque lá na infância dela, engole o choro. Sim. Por que você está chorando? E aí ela ouve tanto isso de engolir o choro, que é um adulto. Engolir o choro também engorda, tá? Também engorda. Engorda emocionalmente, digamos assim, né? Porque ele cresce um adulto não se permitindo sentir. Sim. Né? Tomar consciência ali das emoções que ele tem. E que ele não precisa ter medo de ser julgado, né? Ele não precisa sentir culpa. Uhum. Mas ele está associado, né? O subconsciente dele está lá associado ao engolir o choro que ele aprendeu lá na primeira infância dele, né? Então, assim, tem N situações, né, que nós adultos, eu me incluo nós também, porque eu continuo também, né, em constante processo de cura, de ter esse entendimento que tudo que acontece tem uma conexão. Sim. E eu falo que muitas das vezes, Josi, as pessoas, elas procuram a cura nas coisas. Elas procuram a cura fora. E eu costumo brincar que, às vezes, entrar é a saída. Ai, que legal, eu gostei disso. Entrar para dentro, olhar para dentro de você, sabe? É a saída, é a resposta que você precisa, né? Então, é deixar... Não é na próxima viagem, não é no próximo carro, não é na casa maior. Não é, sabe? É você olhar para dentro de você e encontrar, né, as respostas, né, a cura para as nossas dores. A cura daquele vazio que não se preenche com nada, dá para encontrar aí também? Dá para encontrar aí também, tá? Dá para encontrar muita coisa, tá? E aí você pode até ir também, quem vai nos assistir depois, perguntar assim, tá, mas eu não sei. Antes de um processo, né? E aí falando só um pouquinho assim do processo em si, você não chega lá no consultório e fala assim, Elis, me hipnotiza. Não é assim que funciona.
Nós temos todo um primeiro protocolo, né? momento, né, um protocolo, como você diz, de escuta, né? A gente conversa sobre tudo, sabe? Esse é um momento essencial, porque é nesse bate-papo que a gente se conecta, que a gente começa a ligar os pontos para que no dia que nós agendamos a intervenção, ela já vai guiada, né, para esse encontro, né? E uma outra Então, coisa. não é um atendimento só. Não, não é. Geralmente, eu falo que é uma jornada de transformação, tá? Geralmente é em torno de 4 encontros, né? Tem pessoas que, após esse primeiro encontro, onde a gente tem é como se fosse um raio-x, né, ali, né, da sua vida, tem pessoas que na primeira intervenção, ela já acessa e tá tudo bem, e depois a gente só reforça, né? Então, a gente trabalha aí em torno de 4 encontros dentro dessa jornada de transformação. Eu acho que só legal, você me permite trazer um ponto, assim, que você falou lá no início sobre a questão da permissão, né? Às vezes as pessoas questionam, assim, eu posso ser hipnotizado? Todo mundo é hipnotizado, desde que você se permita. Porque eu, né, ou você, é só uma ferramenta. Nós só somos um instrumento. A pessoa é que entra no estado de hipnose, é ela que se permite, né, vivenciar o processo. E eu vou trazer para você um caso de uma cliente que me procurou e ela era uma esteticista, sabe? Uma profissional, assim, exemplar. Tecnicamente, ela era referência. E ela tinha saído até do que ela atendia em casa, tinha aberto o espaço dela, estava bem, só que ela só atendia uma vez. A cliente não voltava. E aí ela me procurou porque ela queria, né, não só pela hipnoterapia, mas pelo coach também, trabalhar atendimento ao cliente. Ela queria melhorar, porque as pessoas, no feedback que as pessoas estavam dando, falavam que ela era grossa, que ela era uma excelente profissional, tecnicamente impecável. Mas ela era grossa, ela tratava mal as clientes dela. E por isso que a cliente não voltava. E aí, tudo bem, ela Pagar para ser maltratada não dá, né? dá, né? Não dá. E aí, quando a gente começou a conversar, eu falei assim, me conte sobre a sua vida. Aí ela já reagiu imediatamente. Não, mas eu quero falar sobre o atendimento das minhas clientes, porque eu falei assim, não tem como desassociar a mulher que você é com a empresária que você... Não tem como desassociar. E aí ela falou, tem que falar mesmo? Eu falei assim, eu gostaria, assim, de te ouvir. E aí ela começou a chorar. E aí eu dei o tempo para ela e ela foi e contou que ela tinha sido abandonada pelos pais, tinha sido criada pela avó. E olha para você ver a conexão. Ela cresceu no abandono. Por que ela não se conectava com as clientes dela? Por que ela reviveu o trauma, né? Repetindo. Ela tinha medo de se conectar com as pessoas, ela não tinha amigos. Ela tinha medo de se conectar, criar novos laços. Vínculos, né? Criar vínculos. E as pessoas, aconteceu alguma coisa, as pessoas irem embora e ela ser abandonada de novo. Só que aí ela virou para mim e falou, e aí eu fui, né, trouxe todo o contexto para ela, faz sentido? Aí ela faz, só que eu não quero reviver, eu não quero revisitar o meu passado. E aí, Josi, eu falei assim, então eu não sou a pessoa para poder te ajudar. Porque se eu faço um protocolo para ela de atendimento lá das clientes dela, ela poderia seguir ali 1, 2 meses. Mas ela não iria se libertar. Ela iria continuar no estado de sofrimento e daqui a pouco aquilo iria se perder, porque ela não se curou. E às vezes... Não colocou nem um band-aidzinho, né? Não, nem quis tirar para ver como é que estava. Você entendeu? Então, assim, as pessoas precisam se permitir, elas precisam querer efetivamente, né? Para que esse processo de cura aconteça. E... como eu disse anteriormente, assim, a verdade dói.
dói, mas ela cura, né? Então, assim, quando ela tomou consciência disso, ela sabia assim, gente... E não é reviver, né? A gente vai lá, revisita, ressignifica e volta. Mas como é tão poderoso e isso impacta, né? Isso reflete nos comportamentos que nós temos. Então, assim, a vida pessoal, ela reflete, sim, na sua vida profissional. Não tem como isso ser desassociado, porque você é um ser único, né? Desempenhando diferentes papéis, mas você é único. Essa é a minha vida pessoal, essa é a minha vida profissional, essa aqui é a minha vida conjugal, essa aqui não tem... É uma vida só, né? Não tem como, né? E aí, às vezes, as pessoas não entendem isso, né? Olha só, é muito interessante isso. Tem gente que é bom funcionário, um bom profissional, e é uma péssima pessoa para se relacionar. Num papel ele executa bem, o outro ele deixa a desejar. Então, assim, ele tem essa distinção de papéis, né? Ele acha que ele é um ser separado. Ele acha que ele é um ser separado. Mas, muitas das vezes, ele pode estar pagando um alto preço para viver um papel que não é dele. Entendeu? Digamos assim, colocar uma máscara. Mas é mesmo, entendeu? Né? Colocar uma máscara. Colocar uma máscara. Porque... A persona. Isso. Aí, às vezes, você fala assim, no trabalho é uma pessoa alegre, é uma pessoa e tal, aí você chega em casa é uma pessoa triste e tal. Então, assim, algo está errado. Em um desses papéis não, digamos assim, está sendo máscara, né? Mas as pessoas, elas... não buscam, né? E eu acho que está muito associado ao que você trouxe, assim, as pessoas estão vivendo num estado de sofrimento muito grande, se conformam, acham que não tem problema, né? Que o problema é o outro. Que o problema é o outro, né? Repete padrão, né? Repete, né? É porque sempre foi assim, né? Gabriela. A síndrome da Gabriela, na minha família, então eu não poderia... Falei assim, gente, se eu não tivesse quebrado os padrões da minha família, onde que eu estaria agora? Aqui não seria. Aqui não seria, estaria lá na roça, talvez no Cabo da Enxada, trabalhando em busca do meu sustento, sabe? Então, é muito importante as pessoas, né, ao acessarem aí esse conteúdo, a terem, né, oportunidade de se permitir. Tem muita gente ainda que fala, né, principalmente depois da pandemia, que autoconhecimento é moda, sabe? Né? Isso é Tomara modinha. que essa moda pegue, porque, né, porque que as pessoas estariam melhores. Estariam melhores, sabe? Então, assim, de se olhar, né, de... se permitir, né, Jô? Se permitir, assim, ao cuidar do outro, tudo bem, mas, assim, cuida de você. Nas minhas palestras, geralmente eu faço uma pergunta, assim, quem é a pessoa mais importante da sua vida? E você, assim, o que você imagina que são as respostas mais comuns, meu assim? filho, meu isso, meu aquilo. Isso. Dificilmente você ouve alguém dizendo assim, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Mas quando eu digo eu sou a pessoa mais importante para mim, da minha vida, algumas pessoas olham assim, tipo, nossa, que egoísmo. Não, mas se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar do outro, gente? É isso. Se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar da minha filha? É isso mesmo. Então, assim, se você não estiver bem, como você vai cuidar das pessoas que você ama? E que são importantes. A gente não está dizendo que elas não são importantes para você. Mas, na escala de prioridade, você precisa estar bem para cuidar das pessoas, né, que você ama e que são importantes para você. Então, acho que é se permitir, né, a se olhar mesmo, a se ouvir mais, né, a se olhar no espelho e reconhecer que você está precisando de ajuda, que as coisas não estão bem e que está tudo bem, né? Nós não... eu tenho um hábito, assim, que eu dou ótimo dia para as pessoas, né? E aí, às vezes... Eles acham, mas todo dia você entra nas agendas, você chega e você fala, ótimo dia. Eu falei assim, gente, bom dia já é bom, né? Assim,
Todos nós merecemos o melhor, é um ótimo dia. E se eu não carrego, se eu não declaro isso para mim, vou ficar esperando alguém fazer isso? Não. Então, que a gente possa construir, sabe? E é um processo. É fácil, Josi? Não é fácil. Não é fácil, sabe? Todo mundo tem seus Todo desafios, né? mundo tem os seus desafios. Mas eu acho que o primeiro passo é você refletir, sabe? E você olhar e falar assim, cara, isso faz sentido e eu preciso. Eu preciso de ajuda. E às vezes você não pode saber a causa, igual nós trouxemos vários exemplos aqui do que aconteceu, que está fazendo com que você esteja passando, sentindo nesse momento. Mas a partir do momento que você se permite e busca ajuda, a resposta vem. Eu acredito muito que quando a gente declara para o universo retribui. Devolve, né? Devolve. É um espelho. Isso. Então, eu acho que as pessoas precisam começar a pensar nessa permissão, sabe? Seria o primeiro passo para a gente poder começar a viver a vida que efetivamente nós nascemos para viver. Que linda. Eu vou te contar aqui o caso de uma fobia muito interessante. Era fobia à barata. Uhum. Ela tinha pavor, ela via barata lá a 5 metros de distância, ela já começava a tremer. E aí, numa hipnose, a gente foi voltando ali no tempo, e ela, com 4 anos de idade, presa num banheiro. Ela entrou no banheiro e ela viu a barata voando, e ela, sem querer, fechou a porta. E a barata ficou entre ela e a porta. E ela não conseguia sair, ela só com o pai, ela gritava dentro desse banheiro, gritava, pequenininha. E a barata, imagina, uma criança de 4 anos, a barata é quase um gigante, né? E aí, nada, e ela lá, né, na hipnose, ela foi lá, pegou a criança dela, matou a barata, tirou ela dali. Ela nem sabe como que o pai dela tirou ela de lá, ela não tem essa memória. E não tem essa memória não, né? Não acessou essa memória. E eu sei que ela ressignificou essa memória e depois saiu de lá com a barata na mão. Mas é muito poderoso, né? É saber que... porque nem sempre o problema é o problema. Né? Então, assim, trazer essa clareza, esse entendimento, novamente, né? Se cura. Cura. Olha que lindo, né? Então, assim, o quão poderoso é uma sessão de hipnose. O quanto a gente pode ir em memórias que estão nos afetando, o quanto pode mudar a nossa vida, pode ressignificar a nossa vida, nossos medos, nossos traumas, nossas fobias, nossas incongruências e fortalecer as nossas memórias positivas, nossas crenças. Como é lindo. Parabéns. Gratidão, viu? E aí, eu quero deixar uma indicação, tá? Vou deixar um de presente para você, para que você possa ler também. Obrigada. E aí, quem, né, estiver assistindo e quiser, e falar assim, eu não tenho como fazer, né, tal. Leia, né? Esse livro, ele é do Maico Arruda. Maico Arruda é meu mentor. Ele ele que é o CEO da Omni Brasil, que foi a escola que eu me formei. Então, é graças a ele que eu também estou aqui hoje, podendo compartilhar um pouquinho, então, honrar a vida dele, né? Que é Desbloqueia o Poder da Sua Mente. Que lindo. Mostra Esse livro, né? Assim, é incrível, super indico, tá? E ele traz após cada capítulo, ele traz escritas terapêuticas, né? Que faz você refletir e já exercitar. Tá? Então, e aqui também tem casos, assim, poderosos em relação ao cigarro, né? As pessoas que tentam parar de fumar e não conseguem. Também maravilhoso. Um dos cigarros, que ele começou a fumar no dia que recebeu a notícia de morte do pai. E dali para frente ele nunca mais parou de fumar, parou na hipnose, porque ele tinha associado o conforto, o acalento àquele momento marcante. Sim. Aí tem tudo. Aqui tem vários casos. Tem um do cigarro que o pai fumava e ele tinha o pai como um herói. Então, fumar para ele... era uma continuação, né?
ligava ao pai. E nem sempre você vira assim, tá associado a um trauma, mas está associado a uma emoção. Aham. Então, tudo que estiver uma emoção forte atrelada, a hipnoterapia, né, ela pode ajudar, Que tá legal. bom? Então, assim, em que caso a hipnoterapia pode ajudar? Sempre que houver uma Uma emoção. emoção forte associada, Que bacana. tá? Então, assim, vou deixar essa indicação, tá? E depois você lê o seu e aí você me fala o quão Obrigada. poderoso, né? Eu amo. É essa eu nossa mente. Eu leio 2, 3 livros por mês. Que lindo. Eu não sei como é que eu arranjo tempo. Mas a gente arranja. Porque, e assim, tem uma coisa muito legal, né? Que é quando a gente fala do poder da nossa mente. Nós temos 5% de consciência. Sim. 95% é como se fosse o exemplo do iceberg, que é o que o Michael usa o exemplo aqui no livro, né? 5% tá ali e toda a grandiosidade do iceberg tá ali por fora. Imagina você dando voz, dando poder para 95%. Mas foi isso que me trouxe para o desenvolvimento humano. Quando assim, eu era super consciente, super racional, técnica, eu era piloto de avião. Não dá para ficar falando o poder do pensamento. Então, eu era muito técnica, eu era muito racional. Para mim, as coisas tinham que ser transparentes, preto no branco, eram claras. Aí, quando eu tive essa informação de que só 5% da nossa mente é o que a gente realmente tem domínio, tem consciência, e que 95% é inconsciente, eu falei, o quê? Eu estou desperdiçando 95% de potencial? Não, vou acessar isso aí. É isso, por isso que desbloqueia o poder da sua mente. Então, que bacana, gratidão, adorei. Tá, muito, muito grata. Obrigada por aceitar esse convite, por estar aqui comigo, por compartilhar com os nossos telespectadores a sua história, o seu conhecimento e o que há de mais precioso, o seu tempo. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, gratidão e que vocês se lembrem, né? Até a próxima. Até a próxima.